Se você tem uma Bíblia, abre a Bíblia do livro de Provérbios, do capítulo 22, do verso 23, que está aí. Você pode ler no telão, tá? Provérbios 22, 23. Vamos ler juntos essa palavra para ficar assim bem forjado na cabeça da gente. Deixa eu ver se é essa mesmo. Desculpe, é 22 e 23 de Provérbios. Interessante, né? Deixa eu ver se eu anotei errado aqui, Thalita, só um minutinho. Não. Anotei errado, foi? Provérbio 22, 23. Do meu está diferente aqui. Por incrível que pareça. Vê 21 e 23. Será que eu anotei errado? Ah, é aí. Esse aqui. Amém? Vamos ler juntos? É 21 e 23. Eu anotei 22 e 23 aí. Vamos ler juntos, vamos lá. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Vamos dizer de novo? O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta noite conversar com vocês e nós vamos ficar aprendendo o que é que a gente não tem que fazer para não se atrapalhar. Eu digo assim para vocês porque na maioria das vezes, muitas situações desconfortáveis da vida da gente que nós passamos, são situações que poderiam então ser evitadas. Situações que seriam evitadas se nós às vezes tivéssemos o cuidado de pensarmos antes de falar. Porque praticamente está comprovado que todas as situações de dificuldades, a maioria delas que enfrentamos, estão diretamente ligadas às nossas palavras. Vocês podem perceber, por exemplo, que essa semana nós tivemos um exemplo disso, semana que passou, né? Um deputado está correndo o risco de ser cassado porque ele falou num momento de impulso. Não está aqui se questionando a questão do mérito lá da constitucionalidade da coisa, mas as palavras, às vezes, que são ditas, que são muito pesadas, você, às vezes, abre a boca para poder dizer coisas no momento de afã, no momento de empolgação, de precipitação, e quando você vê, você começa a receber a conta daquilo que você falou, e, às vezes, as consequências vêm. E não vem somente nessa questão, também vem, elas pesam muito no mundo espiritual. O que a gente fala também, ela tem um peso tremendo no mundo espiritual e na vida espiritual da gente. E vocês podem perceber que geralmente as palavras que não devem ser faladas, as palavras que nós devemos evitar de falar, elas geralmente são palavras que vêm e que nós somos impulsionados a falar, principalmente nos momentos em que nós estamos com raiva ou que nós estamos chateados. Alguma coisa vem exatamente impulsionando você a falar exatamente aquilo que você não deveria falar, que simplesmente fortalece no mundo espiritual uma situação de dificuldade que você está vivendo exatamente porque pesa espiritualmente aquilo que você está falando, às vezes dentro de uma situação de chateação, aquilo só vem simplesmente somatizar dentro do que você está falando as dificuldades que já estão presentes ali. Salomão falando e ensinando a gente, ele disse essas palavras que quando a gente guarda a nossa boca e a língua, que nós guardamos a nossa alma das angústias. Dizia ele isso exatamente para nós, e Deus tenta nos orientar através da sua palavra, tentando dizer para nós o seguinte, que às vezes nós estamos buscando bênção de Deus para a nossa vida, nós queremos bênçãos. E buscamos isso porque cremos e sabemos os meios pelos quais nós podemos buscar. Nós podemos orar, nós podemos falar com Deus, nós podemos então nos apresentarmos a Deus e pedirmos socorro dentro das nossas necessidades. Mas há bênçãos que Deus não dá.
Até porque ele não pode dar, porque ele percebe muitas vezes que antes de dar a bênção, ele precisa nos ajustar, precisa nos consertar, principalmente quando Deus tem a percepção da nossa realidade, onde nós então somos os construtores das nossas dificuldades. Quando nós construímos em nossas voltas praticamente todos os problemas que temos, pela maneira como nós nos dirigimos a outras pessoas, pela maneira como nós falamos, às vezes, dependendo da forma que falamos, nós vamos construindo desafetos, vamos construindo situações de angústias em nossa volta, porque simplesmente nós não pensamos antes de falar. E às vezes nós vamos perdendo amizades, vamos perdendo o amores de pessoas, porque as nossas palavras vão machucando e vão simplesmente deteriorando e pulverizando sentimentos de pessoas que nos são muito importantes, que começam então a serem afetadas e decepcionadas pelas coisas que falamos. Pessoas que às vezes percebem que seus sentimentos são atingidos por conta da forma como o outro lado diz as coisas, ou fala as coisas, ou solta as palavras de uma maneira totalmente sem controle, que às vezes vai perdendo a afeição, vai quebrando até mesmo os sentimentos de afetos, porque nenhum de nós temos resistência a palavras agressivas, nenhum de nós temos resistência às palavras que nos afetam. E esse negócio de falar da maneira errada é algo tão sério e difícil que o próprio Satanás às vezes precisa que falemos besteira o máximo que pudermos falar, exatamente para poder encontrar gancho, para alimentar e sustentar determinadas situações. Isso eu já falei para vocês, que o exemplo está na história do Jó. Como o diabo precisava que o Jó reclamasse ou murmurasse a Deus pela dificuldade que ele estava passando, mas ele não falava. E a Bíblia diz que o inimigo das nossas vidas usou a mulher dele para incentivar ele a falar alguma coisa de ruim. Porque se ele falasse alguma coisa de ruim, praticamente Deus estaria equivocado na afirmação que fez com respeito a ele, quando disse a Satanás: você viu o meu servo Jó, que servo fiel e justo é aquele? E o inimigo tentou de todas as formas, mas ele não conseguia falar, não conseguia murmurar, mesmo estando numa situação de prova muito difícil. E diz a palavra que o diabo foi lá e tentou usar a mulher dele contra ele, dizendo assim: Jó, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre, rapaz. Olha como você está. Você perdeu tudo. E ela incentivando e tentando encontrar uma forma de motivar ele a reclamar, a murmurar ou a falar besteira. Mas ele disse essas palavras: mulher, você fala que nem uma louca, ele disse. O Senhor meu Deus me deu, o Senhor meu Deus tirou, ele falou. Nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu estou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele disse isso, ele quebrou no mundo espiritual toda a situação que poderia se criar com uma simples palavra de murmuração e de confronto, simplesmente acabou e perdeu a força exatamente ali, porque ele não caiu naquela forma de que o inimigo queria que ele falasse exatamente para poder encontrar gancho e, consequentemente, potencializar os problemas que ele já estava tendo. É exatamente isso que Salomão queria dizer para nós aprendermos a ficarmos calados. Porque quando você fica calado, que você não permite que da sua boca saiam palavras que venham simplesmente confrontar
ou externar um sentimento de revolta, ou de agressividade, ou de violência, você simplesmente neutraliza no mundo espiritual qualquer outra ação que venha potencializar a dificuldade que você já esteja enfrentando, e você não vai construir, como diz aqui a palavra de Deus. Você vai guardar a sua alma das angústias que serão geradas pelas coisas que você possa falar e que possam ter peso no mundo espiritual. Por isso a palavra de Deus tem algo que as pessoas não conseguem entender, quando diz assim: em tudo dai graças. Por que a Bíblia diz em tudo dai graças? Porque quando você procura dar graças em tudo, até nas coisas ruins, você não vai abrir a boca para dar gancho ao mundo espiritual maligno para criar mais situações, mas você abre precedentes para que Deus continue agindo em seu favor e possa trabalhar em seu favor e não ser impedido pelas palavras ruins que geram peso e que geram impossibilidades exatamente de Deus agir segundo os seus princípios. Então, mesmo quando a situação está complicada, está difícil, que você dá graças a Deus por tudo, até pelas questões difíceis, porque era isso que Paulo estava falando, você abre precedente para que Deus possa agir em seu favor. Diga glória a Deus. Às vezes as pessoas, no momento de raiva, é o melhor momento que o inimigo encontra para poder gerar angústias da vida da pessoa. Porque é na hora da raiva que o descontrole vem e que as palavras são lançadas também. E essa questão lançadas, as palavras lançadas é muito pesado. Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai do homem. É o que sai da gente, disse Jesus, que mais nos contamina. Foi o que falou Jesus. É quando as coisas saem e são coisas ruins. Disse Jesus que isso nos contamina e nos atrapalha de uma forma muito grande. Então a proposta aqui da palavra é essa: para a gente somente tomar cuidado, para guardar a boca e a língua, evitar certas palavras. Tem pessoas que em qualquer momento de descontrole, ele simplesmente desequilibra, chama palavrão e começa a chamar o nome do diabo por tudo que é o nome que a gente não tem que chamar nem brincando. Nunca chame esse nome. É um nome atrasado, é um nome negativo. É um nome que proporciona coisas ruins. Nunca abra a boca, nem em momento algum, para poder falar. Nós falamos aqui porque o ambiente aqui é de ensinamento, mas é um nome negativo. Um nome que nós não devemos chamar e não permitir que ninguém chame dentro de nossa casa. Porque quando você chama, que você abre a boca para chamar esse nome, é lógico que quem é dono do nome se apresenta. Quando você chama alguém, aquilo ali se apresenta. Então não deixe que ninguém chame esse nome dentro da sua casa, nem no seu ambiente de trabalho. Sempre que acontecer, repreenda em nome de Jesus. E não permita que esse nome seja chamado, porque se é chamado, vem, se faz presente. E a presença dele é ruim, é negativa, é destruidora. Por isso, nós nunca devemos abrir a boca para chamar esse nome dentro da nossa casa ou no ambiente de trabalho. Por isso, o provérbio diz para a gente tomar cuidado, guardar a boca para poder livrar exatamente as situações de angústia, porque como nós estamos vendo aí, as palavras, ela produz vida ou morte, que pode estar na ponta da língua. Então nós temos que tomar cuidado. Mas o grande problema que existe também com a gente é que às vezes nós somos precipitados. Quando você vê, já saiu, você não tem controle mais disso. E essa sua precipitação talvez seja o grande gerador das dores. Porque a precipitação, ela vem no falar, ela vem no agir, ela vem no decidir, vem na escolha. E dependendo de como você se permite essa precipitação, ela vai causando os estragos da sua vida.
E você tem sempre que estar consertando coisas e se arrumando em situações, porque a sua precipitação vai criando uma dificuldade atrás da outra. Vai criando um problema atrás do outro. Por quê? Porque se você é precipitado, consequentemente, você está ali quase que de uma forma recorrente, criando as suas dificuldades, criando os seus problemas, e a Bíblia diz, consequentemente, pecando. Olha o que diz aqui em Provérbios 19:2. Em Provérbios 19:2, fala sobre a precipitação. Hoje eu tirei para falar para vocês uma boa parte de coisas que estão na Bíblia sobre isso. Provérbios 19:2. Digam comigo lendo alto. Vamos lá. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. O que tem de pessoas que estão pagando preço alto por conta de precipitação. E a gente tem que refletir em tudo, baseado pelo que diz a Bíblia. A reflexão, ela é muito necessária para que você não se complique. Nós somos muito levados pelo nosso emocional. A gente se empolga e se emociona com a coisa e entra de cabeça. Dependendo do peso emocional que a coisa tem, você acaba se empolgando em determinado momento e tomando decisões precipitadas. Às vezes, sabe o que acontece? Que tem gente que convive com a gente e nos avisa: olha, isso aí vai dar errado. Isso aí é precipitação. E a gente, levado pelo emocional da gente, a gente não consegue ver o que todo mundo está vendo. Às vezes a mãe chega e diz: você vai casar com esse rapaz? Isso vai ser problema para você lá na frente. Mas você está simplesmente entorpecido no momento de tomar uma decisão, e você não consegue ver nada. E o que a mãe fala, o que o pai fala, o que as pessoas que não estão envolvidas pela emoção da situação que você está vivendo, elas conseguem ter uma visão um pouco mais, como é que podemos dizer assim, um pouco mais lógica de tudo aquilo que você está vivendo. E às vezes nós somos até avisados porque as coisas estão muito claras, mas nós estamos totalmente cegos pela nossa emoção e pela nossa ação precipitada. E às vezes a pessoa vai e faz aquilo, e lá na frente, quando ele cai na real, que ele já não está tão comprometido pela carga emocional da coisa, a pessoa acaba descobrindo que fez uma besteira, e às vezes o estrago já aconteceu na vida. Às vezes nós perdemos a capacidade de raciocinar, dependendo do estado emocional, da empolgação, da paixão, você pode perder a racionalidade das coisas, porque você se move somente pela uma empolgação de momento, aí você vira precipitado. Eu sei que é muito difícil você parar dentro de uma situação de carga emocional pesada para poder chegar e recuar e tentar ser frio a ponto de dizer: não vou entrar nisso aqui porque não é bom para mim, a ponto de poder fazer uma avaliação defensiva. Avaliação defensiva é quando você realmente pesa as situações, os prós e os contras, e vê o que é aquilo que você tem que fazer para poder se defender. Mas o que acontece é que nós entramos nessa questão da precipitação. E a Bíblia diz para a gente não tomar nenhuma atitude sem refletir. Que nós pecamos quando nós somos precipitados. E essa precipitação não é só nas atitudes, nas ações, mas elas são nas palavras também, nas coisas que nós falamos, nas coisas que nós prometemos.
Prometemos o que não podemos cumprir, ou alguma coisa além da nossa própria limitação. E às vezes nós vamos realmente nos complicando porque nos precipitamos na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de prometer e nas nossas ações. E nós pecamos depois, porque aquilo vão criar situações que nos geram impossibilidades e nós começamos a pecar, deixando de cumprir aquilo que estamos prometendo. Por isso em Provérbios diz que é pecado quando nós nos precipitamos. E isso inclui as palavras, inclui uma série de coisas. E quando você começa a observar esses ensinamentos da palavra de Deus, você consegue viver melhor, porque Deus dá um direcionamento. Deus vai equilibrando você numa série de coisas que geram dificuldades para você e que geram angústias. Você vai aprendendo com Deus e vai corrigindo uma série de coisas, aí você não se torna mais a pessoa que esteja construindo os seus próprios problemas ou gerando as suas próprias dificuldades, o que é problema para Deus, porque Deus, em vez de abençoar você, Ele precisa primeiro consertar você, arrumar você, para que quando você seja abençoado, você não venha construir outros problemas, outras dificuldades, por não ter realmente esses princípios comportamentais ou de ações espirituais prevalecendo dentro da sua própria vida. Então, precipitação. Quem já foi precipitado aqui alguma vez, levante a mão. Mais de uma vez, mais de duas, mais de três. A gente se inclui como a gente é. Como é difícil controlar isso aí, gente. Como é difícil. Mas se você ficar pensando nisso, toda vez que você for tomar uma atitude, que precisar decidir algo, e você se lembrar disso, você vai dar uma recuada e vai esperar um pouquinho mais. Amém? Por isso vamos repetir o que diz a palavra de Deus. Vamos lá. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então todas as vezes que você quiser se precipitar, que alguém ficar metendo pilha em você, que você começar a achar, não tem o que fazer, e quiser se precipitar, você vai se lembrar que Deus diz para você parar, para você recuar e refletir primeiro. Quando quiser abrir a boca ou dizer alguma coisa, pare antes de falar e deixa Deus dominar a tua vida, porque se Deus tiver influência através da palavra dele, você não se atrapalha e não se complica. Diga glória a Deus. Vamos ver mais um versozinho. Já está para acabar aqui. É o Provérbio 18, 21 agora, né? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Às vezes a pessoa fala, e dependendo do que fala, isso pode gerar um estrago violento. São muitas as histórias de alguém que perdeu a vida por causa de fofoca. São muitas as histórias que por conta de palavras ditas, dessas narrativas que as pessoas falam, movidas por ressentimentos e outras coisas, geram mal na vida do outro que destrói a vida da pessoa. As pessoas não matam só com faca, com bala. Às vezes matam com a língua, com o que falam, destruindo vidas, destruindo reputações, e criando situações que se tornam às vezes situações sem volta. A Bíblia não está errada quando diz isso para nós, que a morte e a vida estão no poder da língua, para guardar as palavras. Exatamente por isso, tomar cuidado com as coisas que se fala, porque dependendo do que se diz, às vezes não tem volta, e a coisa, quando não tem volta, torna-se uma situação que, dependendo da estrutura de uma pessoa diante de uma palavra, de uma fofoca, de uma palavra maldosa, pode ser a destruição da vida da outra pessoa. E nós que somos de Deus temos que tomar cuidado.
Temos que ser, como diz a Bíblia, pacificadores. O que é pacificador? É aquele que não mete lenha, que não mete pilha em ninguém, principalmente que relacionado com coisas ruins. Ele vai lá e desconstrói, desfaz aquilo que é ruim. Mas tem gente que ouve uma conversa, ouve uma fofoca, dá ouvido, potencializa aquilo e passa para frente, e às vezes causa um mal tremendo, está matando a vida de alguém. Quando na verdade deveria chegar e dizer, não é assim, vamos parar com isso, essa conversa não é boa, isso não edifica. E quando você faz isso, você desconstrói aquilo que o inimigo quer fazer no seu poder de destruição através das palavras. É preciso tomar muito cuidado. E nós vivemos hoje num mundo onde fake news, narrativa é a coisa que mais existe hoje. Você já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Mas a vida das pessoas às vezes ficam marcadas por mentiras, por coisas que não têm relevância. E quem é de Deus desconstrói essas coisas. Amém? Vamos no próximo verso. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Isso quem falou foi Jesus. Vocês sabem que as palavras elas não apagam mais, né? O que eu estou falando aqui está registrado no tempo. O som viaja, né? Mas não se apaga. A prova é que se a gente estiver num lugar que tenha eco, eu digo, ei, o som vai, ei, vai batendo até subir e desaparecer, mas ele vai ficar. E aquela história que existe, que os cientistas físicos tentam descobrir, né? Ou captar o barulho do Big Bang, o grande barulho da construção da Terra, do mundo, do universo. Porque se entende que o som, ele permanece. E essa forma que Jesus falou aí é para dizer que as coisas que a gente fala, a gente vai ter que dar conta. Se foram coisas ruins, no dia do juízo final, e nós formos inquiridos exatamente por conta do que falamos, Deus tem como trazer as palavras para dizer que nós falamos de verdade, porque o som continua viajando no tempo. As palavras não desaparecem. Era isso que Jesus queria dizer, para nós tomarmos cuidado com as coisas que nós falamos. Porque as coisas que nós falamos, elas podem lá no futuro bem distante, depor contra nós, diz a palavra de Deus. São recomendações de Jesus, provando que as palavras, elas têm peso. Vamos ver mais outro verso. As palavras, elas sempre têm peso. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é o quê? É prudente. Existe uma pesquisa, existem várias pesquisas que dizem, ou melhor dizendo, que a mulher fala 30 mil palavras por dia. O homem fala só 15. Diz que a gente só fala 15 mil. E eu até peguei coisa aí, mostrando isso aí. Eu estava olhando na internet, tem algumas variações com respeito a essa questão de palavra. E elas dizem que falam mais porque elas repetem tudo, precisam repetir demais. Que elas acabam repetindo. Que o homem fala só 15 mil. Eu conheci uns camaradas aí que eu acho que não falava nem 1000 por dia. Um amigo que eu tenho, que a gente chega com ele, fala alguma coisa, tudo ele para ele, fala, não, sim, todo reticente. Tem gente que não consegue falar 1000 por dia. Agora você imagina um camarada casado com uma mulher que fala 30 mil e ele fala menos de 15 mil. Ele vai ficar maluco, não é? Porque a mulher, ela vai falar por ela e por ele. Como é interessante isso, mas são dados que são verdadeiros. Só que a Bíblia diz que no muito falar, quanto mais você fala, mais é alta a sua possibilidade de falar besteira. Então, na verdade, o que a Bíblia está tentando dizer é que a melhor coisa é ficar calado, é aprender a ficar calado. Aprender a ficar calado.
Porque às vezes a gente não aprende a ficar calados, e o que acontece é o seguinte, que nós somos rebatedores. E a Bíblia diz que não é assim. Se existe uma das coisas que para nós é complicado, é receber a afronta de quem quer que seja. Se nós somos afrontados, a gente logo pensa que tem que afrontar, de preferência gritar mais alto do que a pessoa que está tentando gritar com a gente. Mas a Bíblia diz que quando você recua, que a pessoa vem com todo o ímpeto em cima de você e que a sua palavra é branda, a Bíblia diz que a palavra branda, ela acalma o furor. Imagine você, alguém chegar gritando com você e você responder na maior calma, na maior tranquilidade. Duas coisas vão acontecer: ou ele vai recuar, ou ele vai ficar com mais raiva ainda, porque você não reagiu na altura que ele esperava ou da provocação que veio. E quando você evita isso, você não coloca a lenha na fogueira, você simplesmente não aumenta e não potencializa a dificuldade, e a tendência é a situação parar. Mas às vezes o nosso orgulho e uma série de outras coisas nos faz acreditarmos que nós temos que passar por cima. Uma das palavras mais comuns na boca da gente é essa: eu não sou besta não. Eu não sou besta não. O pior, que para servir a Deus e ir dentro da direção que Deus está dando para você, você vai se tornar um besta diante daqueles que vivem nesse mundo, porque a proposta, ela é totalmente contrária daquilo que é o prático, que é o comum, que nós costumamos fazer, que vai fazer você ser considerado besta. Só que você não está sendo besta, você está tomando uma atitude correta, na qual você sai ganhando e você neutraliza uma situação. Por causa desse sentimento, eu não sou besta, você revida, você afronta, você grita mais alto, você diz que não quer deixar ninguém passar por cima de você, e as pessoas acabam passando, e você às vezes não está ganhando nenhuma batalha dentro desse contexto. Está perdendo. Quem é que gosta de ser humilhado? Ninguém gosta de ser humilhado. Quando a gente percebe que alguém quer humilhar a gente já diz: eu não sou besta não. A gente já vai para cima, passar por cima da pessoa, porque está nos humilhando. Agora olha a visão da palavra de Deus. Se você for olhar pelo que diz a Bíblia, você vai começar a gostar de ser humilhado, ó. Porque a Bíblia diz que se você for humilhado e alguém humilhar você, já tem uma promessa que vai funcionar na sua vida. É a promessa de ser exaltado. Diga glória a Deus. Mas se você humilhar também, você tira a possibilidade de Deus exaltar você, porque você revidou e não deixou Deus tomar conta daquela causa. Mas a Bíblia diz que quando alguém vem e humilha você, Deus já falou. É uma promessa, é quase que imediato, não demora muito. Deus vai exaltar você e vai humilhar aquela pessoa. E você já viu isso acontecer. Você já viu que um dia alguém que te humilhou tanto, um dia Deus te colocou numa posição que você pensou e viu, poxa, como as coisas mudaram. E as coisas mudam mesmo, por quê? Porque se você deixar na mão de Deus e não tiver uma reação sua, humana, naquele pensamento de achar que não tem que ser besta, o que vai acontecer é que a Bíblia afirma categoricamente que Deus vai exaltar você e que aquela pessoa que humilhou vai ser humilhada, diz a Bíblia. Então, baseado nisso, se você crê, cada vez que você for humilhado, já sai para casa alegre, feliz, sorrindo e dizendo: vem bênção aí, porque Deus vai me exaltar diante dessa situação. É difícil a gente entender isso, mas é o que a Bíblia diz. Eu tenho uma experiência minha. Eu, quando fui ser apresentado como pastor, isso aí há 45 anos atrás, faz muito tempo. A gente tinha que ir para a igreja nesse dia, e nesse dia tinha que ir de terno, e eu não tinha terno para usar. E quem não tinha terno e não tinha uma gravata, não podia ser consagrado ao ministério, ao pastorado, e eu não tinha.
Eu tinha largado tudo para viver o ministério, e o que acontecia é que eu tinha saído do meu trabalho, eu larguei o trabalho, eu era militar, larguei tudo e estava vivendo uma situação de escassez extrema. E eu conheci um pastor que ele tinha um corpo mais ou menos igual ao meu. Na época eu disse, dá para você me emprestar um terno e tal? Ele disse, não, pode deixar, eu vou te emprestar o terno, fica tranquilo que no dia você vai ter o terno para se apresentar lá que eu empresto para você. Quando chegou no dia, eu estava agoniado que ia ser 7h30 a apresentação do culto, eram 6 da tarde, eu não tinha o terno de um lado para o outro, como é que eu vou conseguir esse terno? E eu não conseguia achar o pastor. Naquela época não tinha celular para a gente ligar, está onde? Eu mandava uma mensagem, né? Você não sabia onde a pessoa estava. Até que ele passou no carro, e eu vi quando ele passou no carro, eu fui até, abordei ele. E aí, pastor, estou precisando lá. Eu não sei o que tinha acontecido com ele estava chateado com alguma coisa, que quando eu fui pedir para ele esse terno, ele me tratou tão mal. Eu não vou te dar terno, te vira, eu vou dar terno para ti, cordão, dá teu jeito. E pegou o carro e foi embora, que ele estava chateado, não sei o que tinha acontecido. Eu me senti tão pequeno, tão humilhado, porque primeiro que eu tinha muita admiração por ele, segundo que aquilo me machucou muito, até porque veio dele. Hoje eu entendo que ser humano é falho mesmo, qualquer um, às vezes a gente no momento de raiva acaba fazendo uma besteira dessa, a gente se precipita, né? E eu não sabia o que fazer. Aí passou um outro pastor, viu eu parado numa esquina perto da minha igreja, está fazendo o quê? Eu digo, eu estou pensando aqui onde é que eu vou arranjar um terno para eu me apresentar. Ele disse, rapaz, olha, se o problema é terno, eu vou arranjar um para ti, eu tenho os meus. Tu quer um? Só que ele era menor do que eu e era mais magro também. Mas eu não tinha outro. Ele me emprestou um que ficou assim bem curtinho e não fechava aqui, mas era o que eu tinha para ir, já que a exigência, o protocolo tinha que ter um terno, eu fui com um, mas servi de gozação para todo mundo, porque não fechava direito, era ruim e era curto, mas era o que eu tinha para ir e quase que eu perdia a consagração. Os anos se passaram. Aí as coisas vão mudando, Deus vai abençoando, vai criando possibilidades para você. E o pastor de que eu falei um dia, ele passou uma dificuldade, perdeu muita coisa, perdeu o prestígio, ficou numa situação difícil e tal. Aí depois de anos, um dia ele me procura para dizer para mim assim, olha, eu estou passando uma dificuldade assim. Eu queria que você me ajudasse nisso. Quando ele falou para mim, eu me reportei para o dia e pensei, olha Deus confirmando o que ele falou na sua palavra. E eu, com o maior prazer, está aqui. Eu ajudo você e está aqui o que eu posso fazer por você e vou fazer além mais do que você precisar. Mas aquilo para mim foi uma lição, porque eu me lembrei lá atrás, alguns anos atrás, a coisa como tinha acontecido e Deus estava revertendo a coisa agora. Eu precisei dele e agora ele precisava de mim. Isso pode acontecer com você quando você aprende a dizer, está na mão de Deus. Não vou ficar aqui questionando, obrigando. Fez comigo, está fazendo com Deus, porque Deus diz que isso aí é quase que na hora certa que as coisas acontecem. Nunca humilhe ninguém, porque você vai ser humilhado. Aprenda a ser tolerante. Aprenda a compreender as pessoas. A valorizá-las independente do que elas têm ou deixam de ter. Porque na hora em que você realmente faz assim, você abre precedentes para Deus poder abençoar a sua vida e confirmar coisas que só Ele pode confirmar. Diga graças a Deus. E é só isso, né, Thalita? E essa palavra eu queria trazer para vocês para nos ajudar. Eu digo para nos ajudar. Vocês estão entendendo? Porque a gente fica estudando essas coisas e a gente vai sendo incluído nisso. Poxa Deus, eu preciso melhorar nisso. Preciso ter mais calma. Preciso ser menos nervoso. Preciso falar menos. Que às vezes a gente fala coisa e acaba machucando quem não é para machucar a gente. Porque quem vive perto é que mais vai sofrer com as nossas precipitações, com as nossas grosserias,
com as nossas palavras precipitadas. São os que mais sofrem, os que estão perto, que são exatamente aqueles que não deveriam sofrer com a gente. Quantas pessoas a gente machuca, e já machucamos, e já magoamos, por conta das coisas que nós permitimos que saiam da nossa boca. E na medida em que nós vamos corrigindo isso, nós vamos melhorando. E na medida em que nós melhoramos, Deus nos abençoa mais. Então que nesta noite, Deus possa trabalhar na minha vida, na sua vida, e nos melhorar em muita coisa. Que a gente possa realmente perceber e detectar em nós algumas coisas que precisam então serem mudadas. E no momento que nós percebemos isso, pedir ajuda para Deus. Deus, eu sou assim, mas o Senhor pode me mudar. Eu sou desse jeito, mas o Senhor pode me transformar. E quando você permite essa transformação, você abre o precedente para que Deus te abençoe cada vez mais. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te ajude no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.